Alô, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com fundamentos de vibrações mecânicas, vibrações harmonicamente forçadas. Considerações importantes sobre sistemas não amortecidos. Então vamos lá. Mas eu gostaria de sugerir que vocês ficassem até o fim do vídeo. O vídeo é muito curto, muito rápido, porém extremamente importante. Sobretudo quando o sistema não é amortecido. Então algumas considerações devem ser feitas obrigatoriamente para que não haja nenhum problema. Então vamos prosseguir, fique até o final. Então vamos lá, pessoal. Então quando o sistema ele não é amortecido, né, ele pode ser imposto pelo exercício, mas se não for exercício, for um problema da vida real, o projetista, eventualmente, ele pode assumir que o sistema, por ter tão pouco amortecimento, ele assume ele como sendo não amortecido. Então tem essas possibilidades. Se isso acontece, né, obviamente o nosso Xi, né, que é o fator de amortecimento, ele é nulo. Tá bom? Então vamos lá. Vou caso a caso aqui e vou me ater com maior detalhe esse primeiro caso, porque para o resto se estende a lógica, tá bom? Então a expressão geral, que é a expressão mãe para o caso de estação harmônica com força constante, com amplitude constante, a expressão é essa aqui, que é a nossa expressão mãe. Então se eu pego e anulo aqui o meu zeta, né, ou seja, amortecimento nulo, zeta igual a zero, eu vou chegar nessa configuração. Então perceba, ficou raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado. Então o fato da gente ter uma raiz quadrada aqui no denominador, ele tem uma informação implícita. Por quê? Porque a gente sabe que raiz quadrada ela tem raiz positiva e raiz negativa. Então eu tenho duas possibilidades de raiz aí. Correto? Então se eu tenho duas possibilidades de raiz, isso aqui, o resultado disso aqui vai se transformar numa função com essa cara aqui, uma função modular. Por tudo isso que eu falei, tem duas possibilidades, raiz positiva e raiz negativa. Então isso é uma função modular. Então, e outra coisa, essa função também ela é descontínua. Se o r for igual a 1, essa função vai para o infinito. Ela vem do infinito e vai para o infinito. Então a gente vai plotar essa função aqui, ó. Se a gente plota essa função, fica com essa cara. Vai atingir essa configuração aqui. E esse primeiro ramo aqui da curva, ela é dada por essa parte, por essa raiz aí, por essa possibilidade advinda da função modular. Tá certo? Então é o sinal positivo para essa função modular aqui. Então para r menor que 1, a equação que governa a curva é essa primeira parte aqui. Enquanto que a segunda possibilidade, que é a raiz negativa, ela vai escrever a função aqui, né, a plotagem para r maior que 1. Olha o sinal negativo aqui. Então é a segunda possibilidade para essa função modular. Tá bom? Então isso é muito importante. Repetindo, para r menor que 1, a equação que governa a plotagem aqui é essa. E para r maior que 1, essa aqui com sinal negativo. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Se vocês lembrarem lá das aulas, a gente plotou várias configurações e tudo era na parte positiva aqui. Tudo plotado na parte positiva, para cima. E aqui não. Aqui é o único caso, né, que eu vou ter essa plotagem por causa da descontinuidade da função. Percebo aqui, ó, que a função ela corre para um assíntota no infinito. E aqui a curva ela corre para um assíntota zero, aqui nula. Lembremos que tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está fazendo uma análise puramente do ponto de vista da matemática. Só que, como engenheiros, a gente tem que dar uma interpretação física para isso aqui. E para a gente dar a interpretação física da forma correta, a gente tem que saber, em função do valor do sinal de R, ou do valor de R, se é maior ou menor que 1, qual dessas duas funções eu vou utilizar. Tá bom? Então é isso que acontece. Então isso é obrigatório. Se não tem amortecimento, é obrigatório esse procedimento. Tá bom? Então se eu faço isso, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Jogando, né, fazendo a interpretação tudo de um lado só, como a gente viu lá nas aulas da teoria lá de vibrações harmonicamente forçadas. Então é como se eu fizesse isso aqui. Aí fica tudo certo, a gente faz a análise da forma correta sem nenhum problema. Mas repito, isso tudo só serve para o caso que não tem amortecimento. Se tiver, você usa aquela expressão normalmente, sem trauma.
Por isso que eu falei considerações importantes. É uma aula rapidinha, mas porém importante. Tá certo? Então, olha lá. Então, para R menor que 1 é uma função, para R maior que 1 é outra função. Procedimento obrigatório, quando xi é igual a zero. Ou quando você assume ele como sendo zero. Tá bom? Então, toda essa lógica que eu apresentei aqui, ela vai se estender para todos os outros 6 casos. Então, como eu detalhei aqui no primeiro, eu vou passar mais rapidamente pelos demais. Mas a lógica é sempre a mesma. Tá bom? Então, olha só. Agora a gente tem aqui o caso da transmissibilidade de deslocamento, né, com observador fixo. Na expressão geral, a gente viu lá na teoria, tem essa cara. Se eu anulo o zeta aqui, eu vou ficar com a mesma configuração que eu vi anteriormente. A mesminha. Então a explicação é exatamente a mesma. Inclusive a expressão é a mesma. Tá bom? Função modular. Então, pelos mesmos motivos já apresentados lá no primeiro caso, a plotagem vai ser a mesma coisa. Tá bom? Uma função, a parte positiva da função do denominador governa na primeira parte R menor que 1. E a parte R maior que 1 governada por essa expressão onde o negativo aparece aqui no denominador. Tem que usar, gente. Sempre tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então eu faço um espelhamento. É como se eu fizesse um espelhamento para a parte de cima aqui. Vocês devem ter percebido. Né? A questão da região de isolamento está aqui. As regiões para cada expressão. E mais uma vez, eu vou ser intransigente aqui. Ó. Zeta igual a zero. Esse procedimento é obrigatório, senão dá problema. Tá bom? Vamos lá. Transmissibilidade de forças, base rígida, sem amortecimento, expressão geral é idêntica à anterior. A gente já viu isso lá nas aulas, é idêntica. Amortecimento nulo. Então, a função de amplificação aqui, ó, no nosso lado esquerdo, vai ficar a mesma coisa. Função modular. Mesmo esquema, gente, ó. Ft sobre F0. É a mesma lógica. Uma função para cada ramo aqui da curva. Tá bom? Do gráfico. Então eu faço o espelhamento, né? É como se fizesse o espelhamento, né? Na verdade. Então, para as duas regiões é uma função, procedimento obrigatório. Estão acompanhando? Agora, o caso do desbalanceamento. Tem uma pequena diferença, mas é pequena mesmo em função da expressão geral. A expressão geral, ela é parecida, né? Só que aqui em cima parece um R ao quadrado. Parece um R ao quadrado aqui em cima. O amortecimento nulo zeta igual a zero. Mesma coisa no denominador, só muda o numerador. Então, mas porém a análise é a mesma, viu, gente? A análise é a mesma. Só o gráfico vai ser um diferente, mas a análise é a mesma. Tem duas possibilidades para o denominador, por cada função modular. Então, para o primeiro ramo, eu tenho essa expressão. E para o ramo R maior que 1, para R maior que 1, eu tenho um negativo no denominador. Perceba aqui a assíntota, né? 1, que ele vai correr. Então, se a gente pega e espelha, né? Por conta dessa consideração, a assíntota 1 aqui, ó, igual a gente viu lá na teoria. As regiões para cada função, procedimento obrigatório. Andando. Transmissibilidade de deslocamento, observador móvel sem amortecimento. A função é essa aí, idêntica à anterior, idêntica mesmo, né? A gente já viu isso lá. Zero amortecimento, aparece a mesma configuração, função modular. Então, esse aqui é exatamente idêntico ao caso anterior que eu mostrei agora, o caso 4. Mesmo esquema, gente, ó. A questão da assíntota no infinito, função descontínua, a função que governa para R menor que 1, a função que governa para R maior que 1. Então, esse é como se eu estivesse fazendo um espelhamento. Então, tem as regiões aí para cada expressão daquela. Procedimento obrigatório para zeta igual a zero. A gente está acabando, falei que ia ser rápido. Então agora a transmissibilidade de forças devido ao desbalanceamento rotativo com a base rígida. A expressão geral já é um pouco diferente, porque aparece um R ao quadrado aqui de fora. Mas se eu pegar e zerar todo o zeta aqui, ela vai ficar idêntica à anterior. Idêntica, né? Tem um R ao quadrado aqui no numerador. Então a análise é exatamente a mesma, pessoal. Exatamente a mesma. Tá? Função modular, duas possibilidades. Para R menor que 1, essa função. Para R maior que 1, essa função. Olha o negativo aqui. Então, se eu faço essa consideração, repetindo, se eu faço essa consideração, eu vou dar significado físico compatível. Se eu não fizer, dá problema. Então, eu fazendo essa consideração aqui, é como se eu estivesse fazendo esse espelhamento.
né? Aí fica tudo compatível com o que a gente já viu lá, podendo comparar inclusive. A questão de, para o raiz de 2, todas as curvas interceptarem aqui, realmente, de fato, não muda nada, acontece. E a assinta 1 aqui, para o R infinito. As duas regiões, o procedimento obrigatório. E para a gente finalizar, transmissibilidade de forças base móvel, expressão geral Ft sobre Ky é idêntica à anterior, né, com R ao quadrado fora da raiz aqui. Então, zero amortecimento. Exatamente a mesma coisa, gente, exatamente a mesma coisa. Não vou ficar repetindo a lógica do negócio aqui. Uma função para cada ramo do gráfico. Para R menor que 1 é essa, R maior que 1 é essa aqui. Então é isso, a gente provoca um espelhamento para dar significado físico, tá certo? E procedimento obrigatório. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. É justamente isso que eu queria mostrar. É muito rápido, como eu falei, mas é extremamente importante. Muita gente agarra nessa parte do exercício, do problema, tem muita dúvida, sai resultados inconsistentes porque não faz esse tipo de consideração. Tá bom? E nos livros talvez não sejam tão claro quanto eu estou explicando aqui. Então vale a pena dar uma olhada, apreciar esse material, compartilhar o vídeo aí, se inscrever no canal e vamos crescer junto. Tá bom?